O Facebook exclui páginas ligadas à rede de desinformação. O MBL fala em censura. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre esse grupo de manipulação midiática contratado por alguém, que presta serviço para alguém, que a gente ainda não sabe quem é, que tentava aplicar no Brasil o mesmo golpe que foi aplicado nos Estados Unidos para eleger o Trump. É isso aí. Vocês vão ver nesse vídeo a ligação entre o MBL e o movimento que é acusado hoje nos Estados Unidos de ter favorecido a eleição de Trump. Seriam os mesmos interessados ou a mesma estratégia que foi adotada lá nos Estados Unidos teria sido ela adotada também no Brasil para tentar influenciar a derrubada de uma presidente eleita e o fim, a eleição, promover aí um candidato que não é a vontade do povo? Então vamos entender um pouco mais sobre esse assunto agora no canal Notícias Comentadas. Pessoal, esse assunto me chamou bastante atenção, porque é uma estratégia, né? Você tem uma organização que tem interesses financeiros, normalmente financeiros, que tem que influenciar na política de alguma maneira em determinado país. E isso hoje pode ser feito por controle remoto, a partir dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer lugar do mundo, até mesmo do Brasil. Se um grupo brasileiro quer influenciar alguma coisa em Angola ou vice-versa, é possível hoje, com capital, criar grupos e utilizar as redes sociais para dar um golpe no país. Isso economiza muito dinheiro de guerra e é utilizado hoje normalmente. Vocês precisam conhecer, então, como isso funciona. Vamos lá. Aqui na notícia do golpista Globo, fala que o Facebook excluiu a página. Ele não fala muito sobre como isso funciona. A gente vai ver isso em outro site. Rede social disse em comunicado que desativou 196 páginas e 87 contas fake no Brasil por sua participação em uma rede, atenção, a rede ela é coordenada, que se ocultava com o uso de contas falsas. É uma rede coordenada, não é um negócio livre que deu uma coincidência, não. É um processo coordenado dentro do Facebook que utilizava ali as redes sociais para tentar influenciar e cativar aí as pessoas. O Facebook informou nessa quarta-feira que excluiu páginas que afirma ser de uma rede de desinformação. Essa palavra, inclusive, foi utilizada pelo próprio Facebook, que é uma empresa, vamos lá, é uma empresa privada, nível global, é uma dessas grandes corporações. Ou seja, o conceito é basicamente de direita, né? Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente vocês vão ver o que o MBL, mais uma vez, ridiculamente argumenta. A rede social não especificou quais eram os perfis envolvidos, mas o Movimento Brasil Livre informou que diversos dos seus coordenadores foram afetados. A notícia foi primeiramente divulgada pela agência de notícias Reuters. Segundo o Facebook, a iniciativa é parte dos esforços para reprimir perfis enganosos antes das eleições de outubro. E olha que isso é muito importante. O Facebook disse que em comunicado que desativou 196 páginas e 87 contas no Brasil por sua participação em uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Essa é a afirmação do Facebook. A página Brasil 200 também foi retirada do ar pelo Facebook e assim por diante. Agora, como é que isso funciona, minha gente? Uma outra notícia aqui do dia 4 de abril de 2018 já dizia o seguinte: antes de banir app usado pelo MBL, Facebook aceitou seu criador em seleta conferência anual. O movimento foi questionado por usar a ferramenta Voxer, o MBL, que replicava posts nas páginas de usuários. O criador do Voxer, porém, iria ao encontro global dos desenvolvedores. Como é que funciona isso? Ainda em meio do vendaval causado pelo Facebook pela descoberta de que a controversa campanha de marketing de Cambridge Analytica usou dados de 50 milhões de usuários na campanha de Donald Trump, ou seja, quando você clica naquele aplicativo lá, que você dá autorização para o aplicativo publicar, por exemplo, através da sua conta, eles usam isso, começam a publicar isso como se você fosse, por exemplo, a favor de um determinado candidato ou a favor de uma determinada coisa ou se escandalizasse com uma determinada coisa. É como se aquela fosse a sua opinião. E como as pessoas se deixam influenciar um pela opinião do outro, um vê o amigo dele falando, aquilo ali assim é sensado, acaba acreditando que foi ele mesmo que falou. Quando vão ver, na verdade, não foi ele que falou, foi esse programa aqui.
que está a serviço de alguém. Ou seja, um candidato, uma empresa ou qualquer coisa contrata um serviço desse para fazer de conta que 50 milhões de usuários têm aquela opinião sobre aquele produto, aquele candidato, aquela coisa, entende? Isso é manipulação midiática da qual o MBL faz parte. A empresa de Mark Zuckerberg começa a ter dor de cabeça também no Brasil, que já vive pré-campanha eleitoral. Foi por isso que eles tiraram essas campanhas aí do Brasil. Lá nos Estados Unidos, assim como aqui, as questões giram em torno da política de proteção de privacidade de usuários, o suposto abuso da rede para fins políticos e a falta de transparência da empresa para lidar com os problemas, né? Então, o que acontece? Aqui você vai entender melhor. Na sexta-feira, o jornal O Globo publicou reportagem informando que o grupo ativista de direita MBL usava o aplicativo Voxer, uma ferramenta que publica conteúdo de forma automática nos timelines de usuários como se fossem mensagens publicadas por eles próprios. O aplicativo turbinava o alcance do MBL depois que o Facebook mudou seu algoritmo e passou a priorizar as postagens de usuários em vez de páginas comerciais, incluindo jornais. Embora funcionasse sem qualquer restrição, a ferramenta foi banida pelo Facebook durante a apuração da reportagem do Globo. Segundo a própria empresa, o aplicativo fere as normas da rede. O aplicativo Voxer foi removido por ferir nossas políticas para desenvolvedores, que visam garantir a privacidade e proteger os dados das pessoas. Esse imenso processo aí de proteção de dados que vocês estão vendo hoje justamente ocorre por causa disso aqui. O Facebook foi chamado a atenção e foi multado na Europa porque permitia que aplicativos como esse, muitas vezes mal intencionados ou pertencentes a máfias ou qualquer coisa que seja, organizações criminosas de desinformação, criavam esses aplicativos para depois influenciar a opinião das pessoas e eleger seus candidatos. Muitas vezes candidatos bandidos que eram ali, sofriam um processo direto, né? Aí você vê uma ligação entre o candidato bandido e a organização criminosa que está tentando eleger o cara. Fazendo o quê? Manipulação midiática. Portanto, meu amigo, acabou o tempo da inocência. Se você quer participar das redes sociais, quer viver interligado aí no mundo digital, você precisa entender o que é manipulação midiática, porque senão você vai ser vítima de todo esse processo. Esse aplicativo aqui, Vox, ele foi banido, mas no momento que ele é banido, são criados outros 10, 20, 30 com a mesma finalidade. Sabe por quê? Porque isso aqui dá muito dinheiro para a empresa que cria e para o bandido que se elege através disso. Então, é hora de você se antenar. O Notícias Comentadas passa a ser, então, ainda mais importante, porque faz o cruzamento dos dados e essa análise constante sobre o que é verdadeiro e o que é falso. E você que gosta de compartilhar conteúdo falso, atenção, né? Muita atenção e responsabilidade, porque a sua conta também pode ser agora cancelada pelo Facebook, caso eles percebam que você está replicando aí no fake news a todo tempo. Então, é importante se manter aí ligado sobre essas coisas. Aí o que acontece depois, né? O MBL, que é um grupo de direita, de ultradireita no Brasil, é defensor do Estado mínimo. Eles vivem dizendo que tem que privatizar tudo, o Estado tem que acabar, que não tem que servir para nada, tem que ser sem Estado, quase um processo de anarquia. Aí, de repente, o negócio pegou pro lado deles. O defensor do Estado mínimo, o monte de bosta livre, o MBL, agora quer a regulamentação pública das redes. E para quem que ele recorreu? Para o Estado. O MBL entrou na sexta-feira, dia 27 de julho, com um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal para que a presidência edite norma regulamentadora de políticas de remoção de conteúdos e páginas digitais. Na última quarta-feira, o Facebook excluiu 196 páginas e 87 perfis ligados ao MBL. Veja, não eram 196 páginas assim, espalhadas, aleatórias. Não, todas elas eram administradas pelo MBL. Todas estavam ligadas a ele. E ele utilizava essas páginas para fazer como o aplicativo do Voxer, entendeu? E fazer manipulação midiática e divulgação de fake news. Tem gente até dizendo que eles vão fazer uma concorrência aí com o Facebook e vão criar o Fakebook, segundo o que eu ouvi falar aí nas redes sociais. Mas é isso aí. A MBL pede no STF que Temer defina regras para manutenção de contas em redes sociais. E olha, existe risco de o Michel Temer também se meter numa coisa dessa, apesar de ser ridícula? Claro que existe. Se o próprio Temer utilizou de ferramentas como essa para hoje se manter no poder e estar no poder, o Temer é um dos que usa esse tipo de coisa,
entendeu? Para promover informações que não são verídicas. Só que o Temer faz isso no nível, digamos assim, mais pesado, que é a utilização da grande mídia brasileira, pagando campanhas, pagando, entendeu? Para mostrar que ele tem uma imagem que na verdade ele não é. Ele está levando o Brasil para o buraco e quer mostrar uma imagem de que está salvando o Brasil. O Brasil 247 diz aqui que liberais só no papel. A MBL quer regulação pública das redes sociais. Imagina, o MBL defender o controle público de empresas privadas. Né? É isso que diz aqui, por exemplo, na Carta Capital. Contraditório, o liberal MBL clama por intervenção no Facebook. Advogados do movimento pedem ao STF que mande ao Palácio do Planalto criar regras para retirar das redes sociais o poder de suspender páginas de perfil. Quer dizer, os caras são tão ridículos que uma hora eles defendem, né, a não intervenção do Estado nas empresas, mas tão logo isso afete eles querem que o STF e o governo brasileiro façam uma intervenção junto a uma empresa privada americana. Ora, não é a política americana que eles defendem, não é as corporações americanas que eles defendem. Por que eles ficaram chateados agora com uma medida do Facebook que desmascarou o MBL como um grupo de mentirosos, um monte de garotos mentirosos que não se preocupam em outra coisa a não ser promover mentiras e fake news? Se mentira fosse crime, essa galera deveria estar presa. E na minha opinião sincera, a mentira deles levou o país ao caos. Muitas pessoas estão passando fome, quem sabe até morrendo por causa de mentiras promovidas aí pelo MBL. Eu acho que o Ministério Público poderia tomar uma providência, né, nesse sentido e tentar responsabilizar esse grupo de mentirosos, essa rede de desinformação que foi desmascarada aí pelo Facebook. Tudo bem? Então é isso aí que eu queria comentar com vocês sobre esse grupo cada vez mais ridículo, cada vez mais hipócrita, cada vez mais fica claro que esse grupo está a serviço de alguém, está prestando serviço a alguém. Porque, meu amigo, você sobreviver de mentiras não dá. Você tem que receber dinheiro de alguém para estar inventando mentiras na internet e se ocupando isso daí 24 horas por dia, alimentando 196 perfis e pelo menos 96 perfis pessoais e 196 páginas. Alguém está pagando essa conta. Como o MBL nunca revelou, não quer revelar, apesar de já se ter descoberto que quem banca a campanha dele são os partidos, né, partidos brasileiros como o PMDB PMDB, MBL e PSDB e DEM. Olha, PMDB deu dinheiro, casa e carro para o MBL. Notícia aqui de outubro de 2017. Áudios mostram que partidos financiaram o MBL. O MBL está ganhando cargos comissionados com salários milionários. É o contraponto aqui. Tá? Então, tem dinheiro entrando nessa organização para fazer o quê? Para promover mentiras. Tá? Se ligue nisso daí, compartilhe aqui o vídeo do canal Notícias Comentadas para você não fazer papel desse camarada aqui, olha só.